Ratatatatá, ratatatatá. Chumbo grosso. Egídio abre fogo contra Mário Hildebrand. Está começando mais um Pod Blue. Tava com saudades, Castelli, muitas saudades, né? A gente tentou fazer um Pod Blue, a última deu problema no som, problema técnico, não saiu legal, então, de verdade, a gente está retomando o Pod Blue hoje, né? Foi um pequeno interstício aí. Quase 40 dias? Quase 40 dias, é isso daí. Bom, antes de mais nada, eu sou Mário Cato, sou um homem de 52 anos, 52. E contando. Fiz aniversário em 12 de julho, então já com 52. Sou um homem com cabelo grisalho, cada vez mais grisalho, bem curtinho, raspadinho, né? Óculos, armação escura arredondada, tô com uma camisa azul clara, sentado numa mesa de madeira, na minha frente Alexandre Castelli, e ao fundo, um fundo preto com Pod Blue. Sou Alexandre Castelli, um cidadão de 61 anos, estou trajado com uma camisa preta, em virtude de todas as circunstâncias que acontecem na cidade já não é de hoje. E como falei, tenho 61 anos, sou careca, digamos assim, branco, um pouco avolumado. Gordito. Ao fundo, o Pod Blue, com o fundo preto. Estamos começando, depois de férias escolares do Pod Blue, mais um programa. É isso aí. O intervalo veio muito pela Conferência de Saúde, Castelli, que foi feito no final de junho. A gente então passa quase uma boa parte de julho aí de férias, de resguardo, e estamos de volta com chumbo grosso, Castelli. Que é isso? Chumbo grosso do que, Castelli? E você sabe que essas duas palavras, chumbo grosso, elas foram tema, não era tema, era o título de uma coluna que eu tinha no jornal no interior de São Paulo, Chumbo Grosso. E como o título já era coisa bruta. Brutal. Mas o chumbo grosso vem de uma traição ou de um descolamento. Eu não chamo nem de traição. A gente já falou em traição que o Egídio tinha traído Mário, mas eu acho que Egídio abandona Mário. Eu acho que é o mais correto. É uma traição porque ele abandona Mário aos leões, tá? E ele vem abandonando por quê, Cassio? Por que tu acha que ele abandona o Mário? Porque, veja só, nós temos algumas terminologias para isso. Dentre aquelas, quando o navio está afundando, os primeiros a desembarcarem são quem? Os ratos. Então, eu não considero uma traição, e sim um abandono de barco. Mas o Topodídio é um rato? Fato. Pô, tá rimando as coisas, nem sabíamos isso. Topodídio, o camundongo. Camundongo, é um rato. Que é um bichinho inteligente, né? Sabe que os ratos, eles muitas vezes em armadilhas, eles mandam os ratos mais velhos, os doentes. Se tem uma comida que ele acha que não é muito confiável, ele manda os ratos doentes e mais velhos comer. Se esses ratos acabam morrendo, o resto do grupo não vai. Então eles não são ratos assim que traem um ao outro, de uma certa forma. Eles agem em bando e de uma inteligência coletiva muito grande. No que a gente fala no popular de quando se tem grupos, quadrilhas, grupelhos, e que a gente intitula de ratos, é porque isso, eles operam de forma conjunta. E eu acho que nesse aspecto, e pode ver, quando a gente vê os ratos abandonando, não é um abandonando, é o grupo inteiro. Então eles têm uma consciência coletiva, tá? Então eu te digo, o abandono do Mário Hildebrand
Não é por um rato, são por vários ratos, tá? Mas aí eu te pergunto, a rigor, ou aparentemente, o mais novo, ou o mais velho, como melhor dizendo, o mais velho seria Mário Hildebrand. Já foi como o boi de piranha. Você quer dizer que o Topo Gigio, também conhecido como Egídio Ferrari, lançou o seu padrinho, porque ele é padrinho político. As piranhas. A gente tá um programa de fauna hoje, né? Bem animalesco hoje, né? É. Agora, E o que motivou isso, Castelli? Vamos pensar o que motiva o porquê que a gente fala que a gente tem uma traição? Tá aqui, Topo Gigio, né? Vamos botar um videozinho. para quem não conhece, Egídio Ferrari. Egídio Ferrari vem, então, lança um vídeo, né? Depois de tantos escândalos, Castelli, tantos escândalos. E após 18 meses de governo. 18. 18. São 18 dias? Não, nem 18 semanas, são 18 meses. 18 meses. Um ano e meio de governo. Um ano e meio de governo. Agora ele vem dizer que tem uma coisa errada. Que alguma coisa tá cheirando mal. Sim. É que nem você pisar no cocô do cachorro na calçada e depois de 50 horas você vai... Tem alguma coisa aqui fedendo diferente? Há algo de podre no reino, Da não é da Dinamarca. Dinamarca e nem do Garcia, no reino da loira Blumenau. E aí Egídio Ferrari faz um vídeo. Vamos ver o vídeo, Castelli? O vídeo tá aqui, vou colocar para vocês, ó. Mas isso tudo aconteceu porque quem passou antes de mim meteu a mão nos cofres públicos da prefeitura de Blumenau. Quem passou depois dele? Quem passou? Quem Quem passou? passou? Quem passou? Eu só vou dar as iniciais. Mário Hildebrand. Mário... As iniciais? Foram as iniciais. É a inicial que me veio. Sabe que o que me chama a atenção é porque ele não cita Mário Hildebrand, mas ele fala quem passou antes. Quem passou antes foi o chefe de gabinete de Mário Hildebrand? Também. Foi o secretário de Finanças? Também. O secretário de Obras? Também. Todos esses passaram? O secretário de Educação também. Também. O secretário de Saúde também. O secretário de Educação, que hoje é o chefe, que é o líder de governo. Líder de na governo. Câmara. Isso. Ah, mas líder de governo de quem? De quem? Do De Topo Gigio. Gigio. Mas aí ele não sabe de nada. Nada. Egídio não sabe de nada? Assim como, pelo que consta e tenta passar ao público, Mário Hildebrand também não sabia de nada. Meu Deus. Aí eu pergunto a você, se você quiser fazer essa pergunta, pergunto a vocês. Ele seria um completo degustador de alfafa, um sujeito absolutamente fora da casinha, totalmente largado no governo, e ele é o prefeito, era na época, ou Então, calma lá, tu tá querendo dizer que uma possibilidade é ele ser um incompetente tão grande, mas tão grande, que na testa dele está carimbado incompetente, 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 tantas vezes que ele não ia ser capaz de ver nada nem a um palmo de distância, é isso? Pois é, segundo informações do GAECO, nós temos incontáveis, isso é lamentável, incontáveis situações nebulosas com relação a N obras, contratos de merenda. Como incontáveis, são tantos assim? Incontáveis quando começa a passar de 3, e passou de 3 faz tempo. Mas vamos pensar, tem uma roçada estranha com gente esquisita. Com gente esquisita, uma roçada que superfaturada, Secretaria da Saúde, do Meio Ambiente, isso lá em 24. Tem alterações importantes lá na Secretaria de Comunicação, usando a comunicação para benefício próprio, tal, que foi até o Ministério Público investigou. A gente tem merenda, né? Com estranho, gente que vai até Paraná, volta com dinheiro, entrega dinheiro no estacionamento, fica na gaveta não sei da onde, né? Isso também conta, né? A gente tem... tarifas
contratos e tarifas do transporte coletivo. Transporte coletivo. A gente tem Tanto é que tem, no Ego tem o ponto final ali. aquela coisa dos terminais, de E- obras, o ponto final, né? Isso. Pô, já acabou uma mão, calma lá, vamos partir para outra mão aqui. Aí a gente também tem o da merenda, né? A gente já falou da merenda, mas a gente tem uma coisa que também foi noticiado, Castelli, que é do Samay, um quarto ou quinto, não sei quantos aditivos foram tantos aditivos e que foram estranhos, tanto que a justiça suspende, volta a funcionar, é um serviço que ficou pior, mas a gente paga mais, e é estranho isso também, né? Muito. Inclusive, o principal da agência reguladora, Agir, Ah, ele se desvencilhou, se descompatibilizou ou saiu do cargo para tocar os seus negócios próprios. próprio? Que negócio próprio? Eu Ah. nunca soube que ele era empresário, que ele está no setor público desde antes de Décio Lima. É Renato Viana? Não. Não, quem é antes de Décio Lima? Antes De desse Décio Lima? Lima. Não, o Paulo Costa, não. Paulo Cosme vem antes de Décio Lima. Ele vem do governo anterior a Décio Lima, que é Renato Mas Viana. ele é jornalista de É ofício. Renato Viana, já era do governo do Renato Viana, participa do governo Décio, participa do governo Clano Bing, participa do governo Napoleão, participa do governo Mário, participa do governo Egídio. E logo no início do governo Egídio vai para Agir. E aí ele tem negócios próprios? Eu Vai nunca vi. mudar, mas é. Os negócios próprios devem ser bem particulares. Bem particulares. Bom, enfim. Mas aí tem então uma série de coisas assim estranhas, né? E aí são incontáveis. E aí, nesses incontáveis problemas, eles não viram nada. Então, Mas- Mário não viu nada. Ou ele é incompetente, ou ele é o quê, Castelli? Leviano. Talvez, né? Ou talvez participava do grupinho. Ou era um fantoche, mas um fantoche na mão de quem? Então tem uma terceira opção. Antes de falar da segunda, vamos falar da terceira. Podia ser só coitadinho do Mariozinho. Ele foi um Máriozinho manipulado. ou bem preparado. Não, o Mariozinho foi manipulado e foi então só manipulado como um fantoche. Quem conhece o Mário sabe que não é fantoche E de você nada. está esquecendo um negócio grave. E aí então tem a segunda opção. A segunda opção é que ele sabia de tudo isso. Porque quando o Egídio, Topodídio, fala que gente do passado meteram a mão, ele está falando de Mário Hildebrand. É que se for isso que o Egídio falou, não sou eu que estou falando, é o Egídio. Então, viu, Mário? Se você quiser processar alguém, processa o Egídio, porque eu não estou falando isso de ti, não. Eu prefiro te dizer que tu é incompetente, tá? É isso aí. Mas quem está dizendo que tu é corrupto é o Egídio. Exato. Não sou eu, não. É você que está falando que ele é E corrupto? detalhe, gente, ou seja, não é só Mário e Hildebrand. Gente incorpora outros. E você estava esquecendo dentro dessas coisas lamentáveis a segurança feita de afogadilho nos CIs de Blumenau. Os sentinelas, com Sentinela. guarda armada, Isso. que a Gorkali estranhamente pegou um contrato do nada, que o chefe de gabinete avisou o cara do Orcali que ia ser o preço tal, e o cara venceu a licitação de uma forma Coincidentemente, pô. Coincidência, pô. coincidência depois de uma ligação Exato. como que é o nome mesmo do chefe de gabinete? César Botelho. César Botelho. Eu não sei por que eu lembro do oftalmo. Tem um oftalmo Botelho. Ah, tá, verdade. Oftalmologia Botelho. Isso, é isso aí. E aí, então quer dizer que ele enxergou longe e viu que tinha. Bom, mas é só coincidência. Tem. Só coincidência, uma ligação para dizer o valor e o outro ganha, porque ele dá um desconto. Aí fica um pouquinho abaixo, ele ganha. Olha só. Bom, enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui com o Topogídio? Sim. Você reconhece esse lugar? Eu estou aqui em uma obra paralisada por conta da corrupção. Eu vou dizer que nem ele reconhece, porque ele não anda na cidade, né?
Mas, enfim, e aí ele fala da corrupção. Corrupção. Aí, Castelli, sabe o que é o mais estranho? Egídio é um delegado, né? Sim, E delegado tem que ter faro fino deveria. para ver o crime, Reza a lenda. para ver a corrupção. Deveria. Ele é um investigador. Um delegado. Delegado, mas Ele o delegado... comanda, ele, por ser um delegado, ele comanda, deveria, enquanto delegado que foi, comandar uma equipe. Ele é o comandante da investigação, de uma equipe. Então ele tem que saber fazer Sem investigação. dúvida. E ele tem que ter o tino de olhar e assim, ih, aqui tem uma coisa de errada. Deveria ter, né? Que aconteceu na gestão passada. E hoje eu vim na ponte da rua Santa Terezinha para dar uma satisfação para a população. A obra paralisou de vez desde que veio à tona as informações das investigações do Ministério Público. É mais uma empresa que está sendo investigada. Mais uma empresa, Castelli. Corrupção na gestão passada. Então ficou mais do que latente e evidente que a gestão passada não precisa ser muito inteligente. A gestão passada era de Mário Hildebrand. Máriozinho, tô te dizendo, tá? Se você for um cara honesto, não tem nada a temer, eu processaria o Egídio, tá? Ele tá dizendo que tu é corrupto, tá, Máriozinho? Eu, se fosse honesto, não deixaria isso acontecer. Eu acho isso um absurdo. Se ele for honesto, ô Máriozinho, se tu for honesto, não deixa isso barato. Processo Egídio, tá? Calúnia e difamação. Eu, um sujeito probo, competente, pô, a minha gestão foi aprovada pelos eleitores. Tanto é que ele se elegeu como vice, se ele reelegeu como prefeito e indicou Egídio Ferrari. Eu até posso atuar como teu assistente jurídico e dizer o seguinte: a justificativa é: eu sou tão incompetente que eu não vi nada. Corruptos são os outros. Eu sou incompetente, eu não vi. Máriozinho, essa é a tua defesa, tá? Assume que tu era incompetente e que tu não viu nada. Se tu quiser posar como competente, então vai se sobrar a alcunha de corrupto. Então acho que tu vai ter que decidir se tu é incompetente ou se tu é corrupto, cara. Mas se tu é corrupto, então você vai lá e conversa com o Egídio, porque se o Egídio falou que qualquer coisa de errado era cadeia. Máriozinho, te cuida, hein, meu velho? Antes disso, a gente já vinha notificando, desde o início da minha gestão, essa empresa para que ela concluísse as obras. Mas sempre com muita demora, com muita enrolação. Aí ele mistura, né? O Ailton Podigi está sendo desonesto aqui numa coisa, né? Ele está querendo dizer que ele notificou a empresa, mas não notificou por corrupção, notificou por atraso de obra. Ah, Topogígio, para também, né? Assim, ó, não queira fazer esse jogo de palavras dizendo que você notificou por corrupção. Porque se você tivesse visto corrupção, tu deveria ter denunciado, quebrado o contrato, levado ao Ministério Público, levado à polícia. E aí assim, não, tu denunciou, tu cobrou o andamento da obra. É outra coisa. E fazia com que a empresa que malversou com os recursos devolvesse esses recursos para a municipalidade. Mas ele só está preocupado com o atraso da obra, Castelli. Ele não viu corrupção lá. Porque se ele tivesse visto corrupção, quem vê corrupção e não denuncia... É omisso no mínimo. É omisso. E aí se chama isso também de crime, né? Claro, a omissão é um crime. A omissão para o funcionário público, num cargo eleito ou de carreira, ele é crime. Se você vê uma coisa errada, tu tem que denunciar. E ele só denunciou o quê? O atraso da obra. Para vocês terem uma ideia de quão a omissão é um crime, vamos colocar hipoteticamente. Aconteceu um homicídio, certo? Não tinham câmeras. Só tinha testemunhas oculares. Uma testemunha que viu a pessoa ser alvejada, assassinada, certo? E se omitiu. Como não tinha câmeras
de circuito externo, não estava sendo filmado aquilo ali, não tinha, mas havia um cadáver ali, evidentemente esse cadáver foi assassinado e precisaria saber do autor, mas teve uma pessoa... testemunha ocular. Exato. E ao se omitir, Ele é tão... não tão culpado não, mas ele cometeu culpado. um crime. Isso, é isso aí. Então, assim, ó, o Egídio coloca que ele denunciou o atraso da obra. E isso tem que deixar bem claro, porque nessa parte do vídeo parece que ele denunciou isso e aquilo. Não, ele não denunciou isso e aquilo, ele denunciou o atraso da obra. E ele cobrou a execução da obra. Então, deixar bem claro, viu, Egídio? O que tu cobrou é outra coisa, né? Agora não tem mais jeito. A gente rescindiu o contrato e vai contratar uma nova empresa para terminar essa obra, para que finalmente a população... Vai contratar outra? Tá errado. Até acho que se essa aqui tem uma questão de corrupção, ok. Mas eu fico em dúvida. Quem tem que fazer a obra? Vai contratar e vai gastar agora de novo? Eu penso de outra forma. Se a empresa, o Ministério Público proibiu essa empresa de manter contrato ou fazer obras, aí não pode fazer. Então, essa empresa que foi conivente ou estava dentro dessa corrupção, dessa obra errada, ela tem que devolver para tudo que foi feito, tudo que recebeu, melhor dizendo, para os cofres públicos, e aí, por sua vez, com esse valor, a prefeitura contrataram uma terceira. Penso eu, posso estar errado. Será que estou errado? Estou errado. Eu só estou pensando que uma prefeitura que tem uma dificuldade enorme de fazer manutenção básica em escola, manutenção básicas em postos de saúde, que falta medicamento, que falta exames, que falta consultas, que falta tanta coisa, ficar gastando em obras dessa forma, e aí tendo que pagar em dobro, esse dinheiro vai faltar, Cassélio, em algum lugar. É isso, só isso que eu sei. Vai faltar para você que está precisando de um exame, que está precisando de um medicamento, que está com teu filho numa escola que não tem telhado, que tem goteira, que não tem ar-condicionado no calor, que não tem isso e aquilo, vai faltar. Já está acontecendo em algumas unidades de ensino. Ou quando chove, os alunos têm que ser deslocados daquela sala porque a goteira toma conta. É uma cachoeira quase. Pois é. Tenha um novo acesso e mais uma opção também para sair do trânsito aqui da região. Infelizmente, esse aqui não é um caso isolado. A gente tem outras obras também sendo paralisadas pela cidade por conta da corrupção que aconteceu. Mas comigo não... Corrupção que aconteceu. Aconteceu. Aí... Análise sintática. Eu lembro do meu tempo de aluno português. Tempo verbal. Aconteceu ou acontece? Porque às vezes eu tenho a impressão de que continua, né? Sabe por quê, Castelli? Eu tenho a impressão que continua? Que continua tendo contratos estranhos. A gente continua tendo cada vez mais contestação. Teve recentemente um contrato que eles tentaram fazer com a roçada. Aí foi suspenso porque o Ministério Público ou o TCE, o Tribunal de Contas, disse que tinha coisa errada. Só ali que eles trancaram o contrato. Mas se não tivesse tido uma denúncia, eles teriam seguido. Aquele mesmo modus operandi daquele contrato de roçada da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Meio Ambiente, parece que eles estão fazendo igual agora para toda a cidade. Estranho, né? Aquela questão de não pagar mais para um serviço menor e uma cobrança de um outro tipo de serviço que a BRK vai fazer, quem assinou esse quinto aditivo foi a atual gestão, não foi a passada. Então, esse contrato estranho que o Egídio teve que, por uma questão de pressão popular, teve que rescindir o contrato e agora, por uma questão legal, ele teve que reassumir o contrato, também é estranho, né? Então, não sei se é no passado, parece que é no presente, tá?
Como diria Cazuza, um museu de velhas novidades. E não esqueça que ele ia assinar um outro aditivo para a merenda escolar, certo? E já tinha assinado. Só que revogou, entrou de afogadilho essa empresa para fornecer a merenda escolar aos estudantes. Mas ele tinha assinado o aditivo que, por coincidência, queria continuar como secretário de Educação. Ele, no momento seguinte, foi catapultado e defenestrado e voltou para sua cadeirinha na Câmara de Vereadores. E hoje ele é líder do governo. Líder do governo de quem? De Topogígio, Egídio Ferrari, Topogígio. Coincidências. E por isso que eu acho que essa coisa do passado não cola muito. Acho que é coisas do passado que se repetem no presente, tá? Mas é só uma suspeita. Mas antes de você continuar o vídeo, é bom que se realce de que ele demorou quanto tempo? Foram 18 dias? 18 semanas? 18 meses. Meses. 1 ano e meio. 18 meses para perceber isso? Ou ele é um delegado incompetente? Eu vou dizer um delegado de merda, né? Um delegado de gabinete, porque tem isso. Tem os delegados de gabinete, que não são delegados de rua, não sabem comandar uma equipe de investigação. Eu acho que se ele for um delegado ao estilo como ele é prefeito, é um delegado TikTok, porque me parece que foi isso. Ele é um cara que pegou da causa animal, que ele nem gosta tanto. Se ele fosse um cara que gosta da causa animal, ele teria já aprovado várias leis para proteção aos animais. Nunca fez nada. Na Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não fez quase nada em função à causa animal. Mas ele usou a causa animal para se eleger. Então, me parece, se descobriu que essa questão midiática rendia voto. Então, me parece um delegado TikTok. Então, se é um delegado TikTok e não trabalha, como ele é um prefeito TikTok e não trabalha, eu acho que ele pode realmente não ter capacidade para investigar. Conota-se isso, né? Aliás, com relação a ter usado a causa animal, sim, ele usou muito a causa animal. Tanto é que ele se escudou no Bolsonaro, aliás, no Bolsonaro. Né? Porque esse é o outro animal. É isso aí. E aí, Castelo, então, se ele é um delegado TikTok, um delegado ruim, ele pode justificar porque ele demorou 18 meses e só agora ele está vendo algumas coisas. Mas aí, Castelli, deixa eu agora você falar sério, assim. Ser delegado e ter, mesmo sendo só um TikTok, ele tem percepções de investigação. Quem anda aí tá o dia todo na prefeitura e conhecendo as pessoas, e o burburinho que anda nos corredores consegue perceber coisas. Então ele deveria saber que tinha uma coisa de errado. Além disso, Castelli, eu tenho certeza absoluta que companheiros da Polícia Civil, porque ele é da Polícia Civil, muitos que estavam nas investigações devem ter ido no ouvido dele, até antes da candidatura dele, até antes dele virar prefeito, ter falado assim, olha, fica de olho que tem coisa. Então, antes até de assumir a prefeitura, ele já devia ter escutado de outros delegados, outros policiais, agentes, algumas informações. Ele também, por ser delegado, deve ter contatos com o Ministério Público. Então, dentro do Ministério Público, também deve ter falado no ouvidinho dele, coisa assim, olha... Não, no mínimo, dar informações privilegiadas. Isso. Como chefe do Executivo Municipal. Aham. E aí eu pergunto a você, esse tipo de papel, ele não é o primeiro do PL, da extrema-direita, que faz isso. Fazem vídeos, falo o que quero e bem entendo,
Por que não chama uma coletiva de imprensa e coloca as coisas às claras? Ah, mas porque no Porque TikTok ele é mais frouxo. legal. No Porque ele é TikTok frouxo. é mais legal, não precisa responder nada. Exato, não vai ser questionado. Porque se a gente tivesse lá para questionar, a gente já falaria. Alguns questionamentos que a gente fez aqui, a gente falaria lá, né? Egídio Ferrari, Mário Hildebrand, Jorginho Sem Vergonha de Melo, Flávio Bolsonaro, essa turma toda frouxo, porque eles não chamam uma coletiva e vem. Pode vir que eu tenho condições. Não tem. São frouxos. É por isso que eles fazem isso. Porque não tem capacidade também política de responder politicamente isso, né? Vamos lá, vamos seguir. Sim. Tem meio termo. A gente vai rescindir os contratos que precisam ser rescindidos e contratar novas empresas. Isso pode significar mais tempo de espera. Mas o pior seria fechar os olhos para tudo o que aconteceu e deixar que as obras continuassem. E quem cometeu irregularidades ou crimes vai pagar caro. E nós vamos fazer a nossa parte, que é concluir essa obra, deixar a ponte pronta que o Garcia e Blumenau tanto merecem. Enquanto prefeito, eu peço desculpas. Aí, primeiro o seguinte, qual é o papel do prefeito? É encerrar a obra? É. Mas o principal era denunciar, abrir a prefeitura, trazer o que tem dos contratos para ter provas robustas contra todos os culpados. Mas isso ele não fala. É aquilo que eu te falei. Ele não chama uma coletiva e documentos para isso ele tem, certo? Até fornecidos pelas operações do GAECO, ou seja, documentalmente ele deveria estar bastante seguro e robusto. Mas, como deve ter o raboso dele ali no trilho do trem, ele não faz. Porque, afinal de contas, você não atira pedra no vizinho quando o seu telhado é de vidro. É isso aí. Para a população pelos transtornos que essas paralisações estão causando. E também peço um pouco de paciência. Mas... E aí tem uma canalice dele, que ele pede desculpa pelo transtorno da obra. Canalha, cara. Ele tinha que pedir desculpa pelo dinheiro jogado no ralo, no bolso de canalhas, que nem ele. Porque se ele é um canalha para não entender que esse dinheiro público atrapalha a vida do cidadão, com falta de consulta, com falta de exame, com escola com goteira, com problema de serviços públicos diversos, porque a corrupção faz isso. Não é o atraso da obra, Castelli, não é o atraso da obra o problema. O atraso da obra é o menor dos problemas. E aí ele não toca no assunto porque ele é um canalha que não tem capacidade de empatia de saber o que a população tá vivendo. E aí ele fala do atraso, como se esse fosse o problema. Vamos contratar outra empresa e essa que fez isso não vai ressarcir os cofres do governo municipal? E se teve algum canalha que fez isso, então tem que ir preso. Ele, em momento algum, tem a coragem de falar assim, Mário Hildebrand, o problema é teu, e eu vou botar você na cadeia. Vou responsabilizá-lo civil e criminal pelo que você fez. Por quê? Porque tem rabo preso. É isso que eu falei. Ele tem a sua cauda no trilho do trem. O rabo preso porque é o rabo preso politicamente, porque o grupo político do Mário deu apoio para ele estar eleito. E aí a gente não pode esquecer disso. Egídio Ferrari vem pelos braços de Jorginho Melo, de Mário Hildebrand, e por trás, empurrando ele por trás, o cangote dele, e o JP Kleinubing. João Paulo Kleinubing. Então, de um lado tem Jorginho Melo. Ele Jorginho Melo empurrando, dado o braço de um lado, Mário Hildebrand do outro, e por trás, no cangote dele, João Paulo Kleinubing. Assim, então, Egídio Ferrari é um fantoche desse grupo. E ele não quer se descolar, ele já está tentando se descolar de Mário. E por que ele está se tentando descolar do Mário dessa forma, assim? Porque ele tem informação privilegiada e que a batata está assando do Mário. E eu estou só olhando e rindo, porque sabe o que é o interessante disso, Castelli? Mário Hildebrand era o cara que queria e quer ser deputado. Para alguém que estaria numa pré-candidatura e lançando a candidatura agora que está tendo as convenções,
o Mário Hildebrand não apareceu mais na mídia, ele se escondeu. Porque quem não deve, não teme. Mas Mário, eu acho que deve, porque ele se escondeu demais esse período. Porque todo mundo sabe que para você fazer uma campanha efetiva e vitoriosa, o período da pré-campanha, que são os meses que antecederam agora, de janeiro até agora agosto, é um período chave para você fazer campanha. E Mário teve que se esconder. Se Mário se escondeu, Castelli, é porque a batata tá assando. E você sabe que, dada os acontecimentos, e eles cada vez mais se afloram, Mário Hildebrand foi largado às feras, ou ao sol sem água, pelo Jorginho Sem Vergonha de Mello. Que está vendo também no seu ex-secretário de Defesa Civil, certo? Indicado por Jorginho de Mello, porque Mário Hildebrand foi indicado por ele, que trouxe, por sua vez, Mário Hildebrand, trouxe um dos que estão sendo investigados pelo GAECO para ser o subsecretário de Defesa Civil, certo? Com a conivência de Jorginho de Mello, as coisas têm que ser colocadas como elas são. Você entendeu? Então, a batata dele está assando, ele está jogado no deserto, sem bússola e água. Na política, os miseráveis agem dessa forma. E aí, Castelli, passando nisso, isso abre o período eleitoral. E como Mário Hildebrand é candidato, Kleinobing é candidato, tá? Vai ser um período de candidaturas interessantes aqui em Blumenau. Porque a gente vai ter que ver como é que Mário dribla essa questão. E vamos ver como o eleitor nunca é tarde. Nós estamos no modal de 22 anos. 22 anos dessa política que aí está. E as coisas sempre foram colocadas minimamente, mas agora elas estão jorrando. As falcatruas, a improbidade com todo o maquinário, com toda a máquina do município está sendo colocado. Até me causa espécie que o GAECO, que é de promotores, certo? E de policiais delegados, policiais civis, que por sua vez são, por força de função, subordinados ao governo do Estado, principalmente o que se refere à segurança pública, no caso a Polícia Civil, me causa espécie eles terem avançado. É porque a coisa estava tão escrota que não tinha mais como tampar o sol com a peneira. Castelli, num estado onde 30 prefeitos foram presos, a maioria do PL, a maioria, todos bolsonaristas. Todos da extrema-direita. Está demorando, porque ainda não chegou no nome oficialmente de Mário Hildebrand, mas essa traição, esse abandono que Egídio faz ao Mário, mostra que vai chegar. Não tem outra leitura a ser feita, Castelli. Senão o Egídio não ia ter abandonado o Mário dessa forma. Ele abandona sim porque as investigações dos quadros de corrupção de Blumenau vão chegar em Mário. Não é à toa que em Gaspar, Castelli, a secretária de obras foi exonerada essa semana, uma secretária de obras que era do governo Mário, que era ligado ao Maioc, que era ligado a toda a cúpula do governo Mário, que foi levada a Gaspar, e lá tem problemas de corrupção nos contratos com empreiteiras, caiu, porque ela está no meio do rolo. E você sabe que o prefeito de Gaspar, coincidentemente, é um delegado também, né? Olha só, e demorou tanto tempo. Não se faz delegado como antigamente. Né? Acho que os delegados antigamente acho que investigavam melhor. Enfim, mas Castelli, pensando nessa questão eleitoral, acho que a gente não pode deixar de falar das eleições que a gente tem agora, né? É o período agora das convenções eleitorais acontecendo. Então, Mário vai ter agora a convenção do PL na próxima semana, que vem o Flávio
amiguinho, amigão, amorzão do Vorcaro, que tira foto sem camisa com o sicário do Vorcaro, que recebe dinheiro da empresa de Vorcaro, vai estar na convenção. Então, Flávio, Bolsonaro, Banco Master, Vorcaro vai estar aí. Vão lançar a candidatura do João Paulo Kleinobing e de Mário Hildebrand. E a gente tem uma névoa. Porque já vi alguns analistas dizendo que com tudo que está acontecendo com o bolsonarismo em nível nacional, pode respingar aqui em Santa Catarina. Mas Santa Catarina, um estado que, segundo a direita, se orgulha de nunca ter sido governado pela esquerda. Isso, por isso que tem 30 prefeitos presos. E desses 30, aliás, são 33 afastados do cargo e dos quais 30 foram presos. É. Mas esses são bolsonaristas, né? Todos da extrema-direita. Mas eles se orgulham disso. Acho que é disso que eles se orgulham. E se orgulham disso? Deve se orgulhar, né? Boa parte desses prefeitos, todos eles, depois que foram denunciados e tiveram que passar um período na cela, desencadearam doenças violentas, né? Eles ficam doentes. Ficam doentes, né? Tá bom. Eles podiam me ligar, né? Eu posso atender eles. Eu faço um precinho módico para eles, né? Sem nenhum problema. Eu posso atender. E aí, Afinal de contas, você é médico. Sim, geriatra, tá tudo bem. Vamos lá. Castelli, pensando nisso, hoje a gente tem uma possibilidade da Júlia Zanata, de tiara nazista, ser a vice de Flávio Bolsonaro. Você viu essa notícia? Sim, a Júlia fascista Zanata, sim, e ela está contando com essa possibilidade. Eu acho até interessante, porque ela deixa de puxar voto para uma chapa de deputado federal, ela tem uma possibilidade muito grande de não se eleger, e a gente tem um Congresso um pouquinho mais respirável a partir do ano que vem. E aqui em Santa Catarina também temos o Zé Trovão, né? O Zé Cheirador Trovão? É isso que eu ia falar. Zé Trovão porque ele, no meio dos usuários, eles chamam de raio. Então, por isso que é Zé Trovão. Ah, mas será que tem a ver isso? Pois é. Né? Nós estamos agora, esse programa a coisa está ficando difícil. E essa semana foi a convenção do campo da esquerda, né? Que a gente tem Merizio como governador, com Ângela Albino, que era do PCdoB e hoje está no PDT, então formando a chapa majoritária, com dois candidatos a senadores, né? Décio Lima e a Frânio Bopré. E aí a gente tem uma chapa de candidato a deputado federal e estadual. Né? E a gente tem dois candidatos bem interessantes que eu tenho, e para mim são os meus votos, já vou abrir meus votos aqui, que é Giovana Mondardo e Paulinho da Silva. O Giovana lá de Criciúma, Paulinho de Chapecó. Giovana para deputada federal e Paulinho para deputado estadual. Acho que tem uma possibilidade grande para a gente eleger os dois. E com histórico, ambos com um histórico muito relevante em relação a Mondardo em Criciúma, na Câmara de Vereadores. E o Paulinho em Chapecó, não é isso? Isso. E a gente tem uma perspectiva para deputado federal, Castelli. Na última eleição, a Ana Paula e o Uxai tiveram grandes votações, e com as votações do 2, a gente já abriria uma vaga para o terceiro deputado federal. Essa terceira vaga não foi ocupada porque não atingiu a cláusula mínima, né? Então hoje o trabalho é para fazer, por exemplo, uma Giovana Mondardo ter voto suficiente para ocupar a terceira vaga. Certo. Porque Uxai e Ana Paula Lima estão eleitos, com uma grande votação, com certeza, de novo.
Só que a gente precisa ter votos para a terceira vaga. Então, por isso que votar em Giovana Mondardo é tão importante, para que a gente possa ter 3 deputados federais aqui em Santa Catarina. Para deputado estadual, a gente teve 4 deputados. E por pouco a gente não consegue a 5ª vaga, faltou muito pouco. Desses 4, a gente vê uma potencial muito grande de eleger os 4 de novo. Se reelegerem e com isso alçarem a 5ª vaga para o Paulinho. Com uma 5ª até a 6ª vaga. A gente tem 3, 4 candidatos do campo da esquerda disputando essas 2 vagas. Certo. Que entra Paulinho da Silva, Jean Volpato, Vanessa, que é uma vereadora de Joinville, e, no meu ponto de vista, o professor Cadu, lá de Florianópolis. A gente tem 4 candidatos para mais 2 vagas, e que é perfeitamente possível. E, eventualmente, até uma terceira a mais. Eu acho que é improvável. 7 vagas, eu acho improvável. Eu acho que a gente tem garantido 4 vagas, com uma 5ª vaga muito bem encaminhada, e uma 6ª vaga que é uma possibilidade. Entendi. Então, com 2 vagas a mais, Paulinho da Silva tem chance. Aqui em Blumenau, Jean Volpato tem chance. Tá? Vanessa e o professor Cadu também tem chance. Então, é uma eleição importante para a gente, para que a gente possa fazer, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, também um bom embate aí, para que a gente possa brecar essa extrema-direita em Santa Catarina. Então vai ser uma eleição muito interessante, Castelli. Eu vou estar nas ruas aí pedindo voto, tá? Estaremos. E, dito isso, Castelli, vou te dizer que a gente teve, pensando em mandato, o pessoal de casa sabe que em dezembro eu estive na Câmara de Vereadores, né? Fiquei 30 dias, Castelli. Um ano em 30 dias. 1 ano em 30 dias. Sabe o que aconteceu nesses 30 dias, Castelli? Você fez vários projetos e ações, principalmente ações. Lá a gente questionou uma doação de 67 milhões, tá? Para entidades. E de qualquer jeito, Castelli. Assim, sabe, sem nenhum cuidado com dinheiro público. Sem nenhum cuidado. Porque se eu vou doar o dinheiro público para uma entidade, vou fazer uma entidade lá para... se eu tenho dinheiro público, eu preciso fazer? Eu preciso dizer o porquê que eu estou doando para ela, vou dizer se tem outra entidade que pode fazer o mesmo serviço, e eu quero que essa entidade faça um plano de trabalho. Eu não posso doar 1 milhão para uma entidade e ela usar o dinheiro como ela bem quiser. Eu quero que ela use o dinheiro para fazer atividades educacionais, para fazer atividades de assistência em saúde, para fazer atividades sociais. Eu não sei qual atividade, mas ela tem que construir um plano. Até para fomentar, eventualmente fomentar aquilo que a duras penas essa entidade estava caminhando. Aí você vai, dado o projeto que ela vai elaborar, e não vai ter dificuldade, uma vez que já está fazendo isso, certo? Aí receber recursos da municipalidade. Então eu questionei lá por que a prefeitura estava dando dinheiro sem ter plano de ação, sem ter uma, entre aspas, uma licitação, sem ter uma concorrência para dizer que a tua entidade é melhor do que a minha, então você merece ganhar e eu não. Mas eu preciso mostrar isso. E aí o Ministério Público acatou essa denúncia que eu fiz, e aí ela cobrou os documentos. E quando eu apresentei a denúncia, eu falava nos corredores, eu falei assim, o pessoal vai estar correndo agora para construir os planos de trabalho, porque eles não tinham, né? E das 80 e tantas entidades, tá? 10% não entregaram os planos de trabalho. E foram, então, questionados pelo Ministério Público para apresentar os planos de trabalho. Das 88, 8 só apresentaram. 8 não apresentaram. É um número pequeno, ok, mas os outros tiveram que trabalhar, pelo menos fizeram uma coisa. Agora, você tem essa informação, dessas 8 que não apresentaram, não foram as 8 que mais receberam recursos, né? Não tem isso. Menos mal. Eu vou te dizer que foram as 8 mais relapsas, que não entregaram, não fizeram um trabalho básico, né? Entendi. Só que o Ministério Público, ele pode ter capacidade de avaliar muita coisa.
mas avaliar se uma entidade, por exemplo, que tu preside, se o plano que tu entregou, se ele é pertinente ou não para o município. Porque eu posso dizer lá que eu vou fazer isso e aquilo, o Ministério Público não vai avaliar a efetividade da ação, se aquilo vai trazer um benefício para a cidade, se realmente aquele dinheiro empregado lá vai trazer benefício. O Ministério Público não está avaliando isso, ele está avaliando se tem o plano. Então, das quase 70 que entregaram os planos de ação, eu vou te dizer que eu não vi os planos, porque eu não recebi esses documentos, mas deve ter cada plano ruim, cara. Deve ter cada plano chechelento, tá? Então, agora era papel da Câmara de Vereadores. Como eu queria estar na Câmara de Vereadores agora, eu ia pedir esses documentos para avaliar plano a plano. E aí questionar e dizer assim, e aí depois disso dizer assim, ó, esse plano é ruim, esse aqui é razoável, esse aqui é bom. Mais ou menos naquela mesma toada dos currículos? Isso. E aí pegar os ruins e explicitar. Por que a associação, não sei das quantas, pegou tantos milhares para fazer isso daqui? Não, né, cara? Não pode. Aí, assim, e eu tenho quase uma certeza, eu posso estar enganado, tá? Posso estar enganado. E se eu estiver enganado, eu assumo que eu estou enganado. Mas eu acho que vai ter plano horroroso e plano que no papel tá bem bonitinho, mas na execução não vai ter nada. Tá? Mas isso é resultado de trabalho, Castelli. Dito isso, doutor Mário Henrique Cato. Pô, nome completo, hein? Eu vou levar bronca? Porque minha mãe fazia isso. Mário Henrique, aí o couro ia comer. Eu era um guri bom, ela nunca precisou fazer isso, né? Sim, você falava que é um rapaz bonito, sua mãe falava, bonito, hein? Bonito, né? Dito isso, estamos encerrando depois de 40 dias, um ano, 40 dias de férias escolares. E de Copa do Mundo, né? De Copa do Mundo. E que, convenhamos, que a Argentina fez um papelão, né? Na final, você passar 90 minutos sem dar um chute a gol, é inconcebível. Inconcebível, enquanto a campeã está recebendo a premiação, eles viraram de costas com um desrespeito ao campeão. Cara. E antes disso, antes da entrega da premiação, foram agredir. Eu confesso a vocês, não tem problema nenhum com isso, não. Eu gosto do futebol argentino, gosto muito do Messi. Eu também. Gosto muito do Gabriel Batistuta, gostava do Maradona, enquanto jogador. Um craque na sua arte do futebol. Não tenho problema nenhum em falar isso. Inclusive, eu tenho 2 seleções da Argentina de futebol de botão, dadinho. Uma com Lionel Messi e a outra com Diego Armando Maradona. Mas nem por isso eu vou esquecer e deixar de apontar o dedo que são racistas, certo? E que se portaram, só para finalizar, cara, se portaram de forma deprimente ao findar o jogo, a prorrogação, foram pro Tabef. Agrediram um espanhol. Agrediram. Né? E agora eles lançaram um abaixo-assinado para rever a final. Eu vou te dizer que, lógico que entre um futebol espanhol, que até é legal, se o toque, mas não é envolver, não gosto do futebol espanhol. Eu gosto de ver a raça argentina jogando. Não a maldade argentina, sim, mas o jogo de não desistir e tal. Eu gosto disso. Eu admiro muito o Messi, mas com o que eles fizeram, e o Messi sendo um dos que virou de costas para a Espanha, sendo que jogou lá uma vida inteira quase. Sim. Praticamente a vida toda, desde os 13 anos. Para mim, Messi caiu. Se ele começou a Copa, ele para mim tinha subido alguns degraus, a ponto de eu dizer que não era um absurdo mais o pessoal começar a comparar Messi com Pelé, apesar de eu ainda achar que Pelé é maior, mas já não era tão absurdo.
Depois dessa final, ele desceu uns 5, 6 degraus. Não tem comparação. Porque não que Pelé tenha sido um cara também correto, porque o Pelé deixou de enfrentar o racismo quando podia, deixou de fazer tal, mas Pelé tinha uma postura diferente em campo. Deixou uma filha morrer de câncer? Sim. Então Pelé também tinha muitas falhas e também que são imperdoáveis, mas o que Messi fez... Poderia ter jogado a Copa de 74 e largou, se aposentou, mas continuou jogando futebol por mais 3 anos. Ele poderia ter feito a diferença em 74. Sim. Mas o que Messi fez no final do jogo, jogou tudo que ele construiu na Copa. Tudo. Jogou no lixo. Então, para mim, viva a Espanha, parabéns pelo título. Um jogo que um time que anulou a França e Totalmente. anulou a Argentina. Então, todos os méritos para a Espanha e o título está em boas mãos, né? E, sinceramente, eu ainda não sei quem vai demorar mais tempo para ser campeão de novo. A Argentina sem Messi ou o Brasil nessa bagunça que tá. Eu acho que os dois vão ficar ali para demorar tempo para ser campeão. Infelizmente para o Brasil, porque queria muito ver o Brasil campeão de novo. Castelli, meu velho, obrigado, bom estar aqui. Pessoal de casa, se vocês gostaram, se vocês quiserem, se vocês puderem, curta, compartilhem, comentem, divulguem nas suas redes sociais e que pode às vezes atrasar um pouco, não fazer, mas a gente vai estar sempre aqui. E mandem um abraço para o Mário Hildebrand e para o Egídio Ferrari. Tchau, pessoal. Tchau,